Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira, 2 de maio, nesta segunda semana do tempo pascal, primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. E hoje a Igreja celebra também a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja, que nasceu em Alexandria, no Egito. Foi o 20º arcebispo de Alexandria, doutor da Igreja, e o seu episcopado durou aproximadamente 45 anos, dos quais 17 ele passou exilado em 5 ocasiões diferentes e por ordem de 4 diferentes imperadores romanos. Ele faleceu aos 77 anos, em 2 de maio de 373, em Alexandria. E nós vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 6, os versículos de 1 a 15. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro. Jesus disse a Felipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isto para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazeis sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixada pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para a montanha. Caros irmãos e irmãs, Jesus é a transparência divina das realidades humanas. Cada uma dessas realidades, tocadas por ele, se transforma em sinal. São sinais da sua glória, como o foi a água transformada em vinho e tantos outros milagres realizados por ele. São sinais que as pessoas, às vezes, não entenderam e não entenderam por quê, não acreditaram. Não abriram os corações e mentes à fé. O Evangelho de João
na narrativa da última ceia de Jesus em Jerusalém, não há menção à partilha eucarística do pão, mas a grande ação de Jesus nesta ceia é justamente a de lavar os pés dos discípulos como exemplo de serviço. Jesus apresenta a Eucaristia na partilha do pão, na mesa da refeição, que tem lugar na montanha, onde Deus dá os 10 mandamentos a Moisés. É aí que Jesus dá o novo mandamento da partilha, a vivência do amor. Jesus se vale da humildade daquele menino que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes, e a partilha acontece. Entre muitos aspectos que poderia salientar esta prática da caridade e da partilha, Jesus nos ensina que a vida é partilha, é um dom que deve ser fomentado entre nós. Aliás, costuma dizer-se que o pouco partilhado chega para todos. Assim aconteceu e acontece com o milagre da multiplicação. Todos comeram e ficaram saciados e ainda sobraram. Sem medo de errar, podemos afirmar que o milagre só acontece porque Jesus tinha em mente o espírito de não despedir aquele povo com fome, mas sem repartir o pão com a multidão, nada disso teria ocorrido. Sem excluir a ação do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, vejamos que a caridade daquele menino foi um fator primordial nesta multiplicação. Jesus mandou que todos se assentassem grupos e se sentassem porque sabia que algo básico humano ocorreria, ou seja, a maioria das pessoas não conseguem comer perto de outra pessoa passando fome. Imaginemos dentro de nós, dentro de um grupo de pessoas com comida nas suas bolsas, sem ter a caridade de partilhar com os necessitados. Aproximemo-nos, irmãos e irmãs, das pessoas com fome e nós começaríamos com a tranquilidade a comer e dividir com eles. Se estamos de parabéns e ao fazermos esse gesto, e se não, é hora de nós repensarmos os nossos conceitos. Deus nos deu o que temos para partilhar com todos os irmãos e irmãs. A multiplicação dos pães é, na realidade, uma questão de fé no Evangelho de Jesus, que podemos imaginar a reação dos seus discípulos quando Jesus mandou que trouxesse os 5 pães e os 2 peixes até ele para alimentar aquela grande multidão. Para quem não entende o que é fé, duvida e diria: será que isso vai dar certo? Somos convidados, irmãos e irmãs, a viver a Eucaristia
como partilha concreta da vida, na certeza de que, com Cristo e como Ele fez, saibamos repartir o nosso pão e o nosso peixe com quem está do nosso lado, passando fome ou necessidade, quer física ou espiritual. Pois bem, irmãos e irmãs, como fazemos todas as sextas-feiras, especialmente a primeira do mês, e neste tempo pascal, vamos reforçar nossas orações ao Sagrado Coração de Jesus, junto com o apostolado da oração nas nossas paróquias e comunidades, pedindo a Deus pelo dom da caridade, da fraternidade, que tantas vezes faz falta no nosso dia a dia, nas nossas famílias e nas nossas comunidades. E prossigamos orando, pedindo pelos nossos irmãos enfermos, as pessoas que nos pedem orações, e lembremos de nossos irmãos que cuidam de nossos irmãos enfermos, os profissionais da saúde, e que o coração de Jesus, hoje, lembrado nesta primeira sexta-feira, traga de fato a verdadeira paz para este mundo. E que Jesus ressuscitado traga também para nós a certeza de nossa feliz ressurreição junto dele na eternidade. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aleluia.